Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 28 de dezembro, nosso penúltimo dia, queridos. Amanhã é o encerramento do ano bíblico, mas hoje nós lemos Apocalipse capítulo 18 ao 20 e vamos fazer um comentário da leitura de hoje. Eu quero mostrar para você aqui na tela do meu computador um tema importante que você estudou na leitura de hoje, que é os 1000 anos no céu. Você quer entender, você quer compreender o que é e como é e para que é esses 1000 anos no céu? Então não perca este vídeo por nada. Acompanhe este vídeo até o final, acompanhe os detalhes que eu vou trazer para você aqui, para você entender essa profecia dos 1000 anos no céu, ou alguns a chamam de milênio, né? A profecia do milênio. Nós vamos para a nossa vinheta agora e eu já volto com esta profecia, 1000 anos do céu. Então, fica neste vídeo aí, não sai daí, só um minuto, solta a vinheta, editor. Voltamos com o nosso canal, voltamos com o comentário da leitura de hoje, lembrando, hoje penúltimo dia do nosso ano bíblico, amanhã encerraremos. Hoje nós lemos Apocalipse capítulos 18 ao 20 e agora vamos comentar um tema importante que está aí, que chama-se o 1000 anos, está aí no capítulo 20 de Apocalipse. Nós aprendemos sobre 1000 anos, vamos explicar para você aqui os 1000 anos no céu, ou o milênio. Mas antes eu já peço para você, não esqueça de dar um like neste vídeo e se inscrever neste canal. Nós precisamos da sua inscrição no canal e compartilhe este vídeo. Olha, esta profecia dos 1000 anos no céu é importante, então manda lá no grupo da sua igreja, manda lá para o seu pastor, manda para o seu líder religioso, compartilha no grupo do seu trabalho. É algo fantástico essa profecia que você vai aprender hoje, então vamos lá, vamos aprender essa profecia? Vem cá, vamos para a tela do meu computador para nós estudarmos juntos esta profecia. Bora lá! Muito bem, o tema, como eu falei, um reinado de 1000 anos. Então, nesse reinado de 1000 anos, neste tema de hoje, nós vamos entender o que vai acontecer depois da segunda volta de Jesus. Você quer saber o que vai acontecer com os justos depois da segunda volta de Jesus? O que vai acontecer com os ímpios depois da segunda volta de Jesus? O que vai acontecer com Satanás depois da segunda volta de Jesus? Você vai aprender essas informações hoje. Olha só as informações que você vai aprender, que você vai ter acesso no vídeo de hoje, pessoal. É importante isso daí. Vamos lá? Muito bem, quero ler com você o que está aqui em Apocalipse, capítulo 20, do 1 ao 3. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Esse texto diz para nós que haverá um período de 1000 anos em que Satanás será preso. E depois de terminar este período de 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo. Então vamos entender quando que começa esse período de 1000 anos. Vou mostrar aqui um gráfico para você, para nós entendermos alguns detalhes. Aqui nós temos o milênio bíblico, que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 20, né, que fala sobre os 1000 anos. Muito bem, o início desses 1000 anos se dá na volta de Jesus. Então, quando Jesus volta com resplendor e grande glória, quando ele voltar sobre as nuvens do céu, é o início dos 1000 anos. Então, o início dos 1000 anos ele é marcado com a volta de Jesus, com a ressurreição dos salvos. Então, todos os salvos que morreram com sua fé em Cristo, durante todas as eras, eles ressuscitarão, já com um corpo de glória. Então, haverá uma ressurreição dos salvos,
haverá a ascensão dos salvos vivos, ou seja, aquele grupo de pessoas que estavam vivos aqui por ocasião da volta de Jesus, eles terão seus corpos transformados de um corpo de morte para um corpo imortal, de um corpo de pecado para um corpo sem pecado, juntamente com os ressuscitados, e nós ascenderemos, ou seja, iremos ao encontro do Senhor nos ares, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Também no início do milênio, ele é marcado com a morte dos ímpios. Então todos os ímpios que estarão aqui na face da terra na ocasião da volta de Jesus. Quem são os ímpios? Aqueles que por opção pessoal não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Eles serão mortos. Por ocasião da volta de Jesus, eles não suportarão a presença de Cristo e eles cairão mortos por terra. Aí teremos a prisão de Satanás por 1000 anos e teremos também a terra desolada por 1000 anos. Esses eventos marcarão o início dos 1000 anos. Anotou aí? Esses eventos. Bom, durante os 1000 anos, o que terá durante os 1000 anos? Durante os 1000 anos, os salvos estarão no céu, os ímpios ficarão mortos aqui na terra, Satanás continuará preso e a terra continuará desolada durante os 1000 anos. E depois dos 1000 anos, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela desce, os ímpios ressuscitam, olha só, a ressurreição dos ímpios aí depois dos 1000 anos, Satanás será solto, vamos ver o que simboliza a soltura de Satanás, o julgamento final, a destruição dos ímpios e a nova terra, eventos depois dos 1000 anos. Vamos continuar. Muito bem, queridos, mas o que seria então esta prisão de Satanás? Bom, o livro do Apocalipse fala que ele viu descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave com uma grande corrente e segurou o dragão, a antiga serpente, e o prendeu por 1000 anos. Mas o que simboliza? Como é essa prisão de Satanás? Vamos tentar entender? Queridos, esta prisão de Satanás, ela é circunstancial. Porque veja, como que você vai pôr uma corrente, vai pôr um cadeado num ser espiritual? Satanás é um anjo. E os anjos, eles são seres espirituais. Então não é um ser material como eu e você, que pode algemar, pode colocar correntes. Não tem como. Então esta prisão de Satanás é uma prisão circunstancial. De que maneira? Veja, os justos irão para o céu. Os ímpios ficarão mortos aqui. Nós vemos isso no início dos 1000 anos. Jesus volta, os justos vão para o céu com Jesus, os ímpios ficarão mortos. Então essa terra ficará desolada, ficará sem nenhum ser vivo, e Satanás não terá quem tentar. Então esta é a prisão de Satanás. É ele preso aqui nesta terra por um período de 1000 anos, onde ele não terá quem tentar, porque os ímpios todos estarão mortos e os justos no céu. Veja esse texto de Jeremias, acompanhe comigo. Olhei para a terra e eira sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então Jeremias confirma que a terra ela estará desolada, sem forma, vazia, como era no princípio, antes da criação. Então Satanás ele estará nesse ambiente inóspito, escuro, porque o sol irá deixar de ter a sua claridade, não haverá nenhum ser vivo aqui na face da terra, Satanás não terá quem tentar. Então essa é a prisão de Satanás. Entenderam? É uma prisão circunstancial. Ok? Compreendido até aí? Então vamos continuar o estudo. Vamos lá. Os 1000 anos no céu. Vamos embora. Bom, mais uma vez recapitulando aqui, né, o início dos 1000 anos, nós já explicamos para você. Vem a volta de Jesus, a ressurreição dos salvos, a ascensão dos salvos vivos, a morte dos ímpios, aí a prisão de Satanás e a terra desolada.
Agora, o que vai acontecer durante o milênio, que é os salvos no céu, os ímpios mortos, Satanás preso e a terra desolada. O que os salvos farão no céu? Vamos entender? Vamos ver o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos. Vamos lá? Queridos, veja que esse texto de Atos, capítulo 17, verso 31, ele nos mostra que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo. Veja o que diz o texto. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, verso 31. Então, aqui no livro de Atos, ok, o apóstolo, ele escreveu uma grande verdade. Ele disse que Deus vai julgar o mundo. Agora eu quero entender com você, vem cá, vamos prestar atenção, presta muita atenção agora. Preste atenção. Como que é este juízo agora? Você tem que entender como é o juízo para você entender o que acontece durante o milênio e o que vai acontecer no final do milênio. Isso também tem a ver com o juízo de Deus. Então você tem que entender isso daí agora. Vamos lá? Queridos, o juízo de Deus, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é o juízo pré-advento ou juízo investigativo. Sobre este juízo, nós explicamos para você quando estudamos aqui, quando estudei com você aqui as profecias das 2.300 tardes e manhãs. Eu acho que está uns 2 ou 3 dias para trás e você vai achar. As profecias das 2.300 tardes e manhãs, nós estudamos que o juízo investigativo ele começou no dia 22 de outubro de 1844. Então esta é a primeira fase do juízo, juízo investigativo. Ele começou 22 de outubro de 1844 e vai até pouco antes da volta de Jesus. Por que não até na volta de Jesus? Porque quando ele se encerrar, aí haverá, nós chamamos que a porta da graça, ela vai se fechar, aí teremos o derramamento das pragas, teremos alguns eventos aqui, a lei dominical, a perseguição, e para que Jesus possa voltar. Então hoje nós vivemos a primeira fase do juízo, o juízo pré-advento. Mas vamos entender melhor essas fases aí, juízo pré-advento, comprovatório e executivo. Vamos lá, vamos entender essas 3 fases aí. Bom, juízo pré-advento ou juízo investigativo. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esta profecia, é chegada a hora do seu juízo, se cumpriu no dia 22 de outubro de 1844, quando começou a primeira fase do juízo, como eu já expliquei para você aqui, juízo investigativo, de acordo com a profecia das 2.300 tardes e manhãs que já estudamos com você aqui também. Quando terminar esta primeira fase do juízo, o juízo pré-advento, então a porta da graça se fecha ao Jesus deixar o santuário. Então o ministério de intercessão de Jesus, ele acabará. Hoje Jesus está intercedendo por você e por mim. Hoje Jesus é o nosso intercessor, mas também é o juiz. Então, quando acabar o julgamento da primeira fase, ele deixa de interceder também. Aí nós falamos que a porta da graça se fecha, e aí se cumpre o que está escrito em Apocalipse, que o salvo não se perderá mais, mas também o perdido não se salvará mais. Então, se você e eu, nós temos chance de salvação enquanto a porta da graça está aberta. Hoje é o dia da sua decisão. Eu sempre digo aqui, você não pode adiar essa decisão, porque nós não sabemos quando a porta da graça se fechará. Apocalipse 20, verso 4. E vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, depois desta primeira fase do julgamento, Jesus volta.
E aí Jesus então, ele ressuscita aquelas pessoas que foram decapitadas, que foram mortas, que foram perseguidas por causa do testemunho de Jesus. E essas pessoas, elas vão viver e vão reinar com Cristo, com os salvos no céu durante 1000 anos. Vamos entender agora a segunda fase do juízo, juízo comprobatório. Ela acontece durante os 1000 anos lá no céu. Primeira fase está acontecendo agora. Termina, Jesus volta. Aí inicia-se os 1000 anos. E os 1000 anos no céu, aí acontece a segunda fase do juízo. Vamos lá? Nós já lemos esse texto no nosso ano bíblico. 1 Coríntios 6, 2 e 3 diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Queridos, aqui Paulo está falando da segunda fase do juízo, aonde nós, os santos, os salvos, estarão no céu, julgando o mundo. Essa segunda fase do juízo chama-se juízo de comprovação. Por quê? Veja bem, então, quando nós estivermos no céu, surgirão perguntas para nós. Por exemplo, cadê aquela pessoa que não está aqui no céu? Cadê aquele pastor, ou aquele bispo, ou aquela irmã, ou aquele irmão? Por que ele não está no céu? Você vai sentir falta desta pessoa no céu. Você vai ter essa surpresa no céu. Aquela pessoa que você pensava que estaria lá, você não vai achar essa pessoa lá. E aí então você vai perguntar para Jesus: Jesus, por que essa pessoa não está aqui? Ele era tão bom, ela era uma boa pessoa, eles davam cesta básica, ele era um bom pregador, e por que ele não está aqui no céu? Então Jesus nos levará você para os registros do céu, nos livros do céu. E ali então nós participaremos desta fase do juízo, o juízo de comprovação. Nós saberemos por que esta pessoa não está no céu. Todos os pecados escondidos dela, que ninguém sabia, que ninguém soube, será então revelado nesta ocasião. Esta fase do juízo é para nós entendermos o porquê que os ímpios se perderam, o porquê que os anjos de Satanás serão queimados com Satanás. Veja, o apóstolo Paulo diz assim, que nós iremos julgar os próprios anjos. Quem são esses anjos? São os anjos de demônios que caíram com Satanás, a terça parte dos anjos. Eles também, nós, os salvos, participaremos do julgamento desses anjos. Então essa segunda fase do juízo, o juízo de comprovação, ela acontece no céu durante os 1000 anos. O nosso objetivo no céu é saber por que os ímpios se perderam. E você sabe qual é a outra surpresa que você terá no céu? É aquela pessoa que você tinha certeza que ele não estaria no céu. É aquela pessoa que você ficou sabendo que ele era mau, que ela era má, que ela roubou, que ela matou, fez coisas terríveis aqui. Aí de repente você chega no céu e essa pessoa está no céu. Vai ser uma surpresa para você, não vai? Aí você vai falar assim: não é possível, essa pessoa não merece estar aqui. Essa pessoa era má. E aí você vai chegar em Jesus e falar: Jesus, mas por que essa pessoa está aqui no céu? Era uma pessoa muito má. E aí Jesus vai levar você também nos registros do céu e vai mostrar para você: olha, vem cá, veja, essa pessoa fez isso que você realmente está falando, ela matou, ela roubou, ela fez coisas terríveis, mas neste momento aqui, ela teve um encontro comigo, ela entregou a vida dela para mim e eu perdoei os pecados dela. E é por isso que ela está aqui, não pelos méritos dela, mas pelos meus méritos, dirá Jesus para mim e para você. Entendem? Porque essa segunda fase do juízo no céu é para que não haja dúvida quanto ao julgamento de Deus. É para que eu e você não tenhamos dúvida, para que o universo todo não tenha dúvida de que Deus julgou de maneira justa os que se salvaram porque mereceram se salvar, e os que se perderão porque eles quiseram se perder. Todas as oportunidades eles tiveram, mas eles rejeitaram, eles disseram não. Então é por isso que nós teremos essa segunda fase do juízo no céu, que nós participaremos, é juízo de comprovação, para entendermos o julgamento de Deus. Como eu disse, nós entenderemos o motivo da perdição dos ímpios. Ali, mais uma vez eu repito, todos os pecados encobertos
que não foram confessados e não foram abandonados, nessa ocasião nós saberemos. Será de conhecimento de todos, todos os salvos, o universo todo conhecerá o pecado daquele homem, daquela mulher que se perdeu, pecado que eles não confessaram e não abandonaram, que ficou encoberto aqui neste mundo durante 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Nós saberemos nesta fase do juízo. Segunda fase, o juízo de comprovação. Durante os 1000 anos. Então, relembrando, Jesus volta, os justos ressuscitam, nós seremos transladados para o céu, Satanás é preso, os ímpios morrem, e aí começam os 1000 anos, aí lá no céu, durante os 1000 anos, nós temos a segunda fase do juízo, que é o juízo de comprovação. Agora termina os 1000 anos. No final dos 1000 anos começa a terceira fase do juízo, que é juízo de execução. Vamos lá, vamos aprender? Juízo executivo chama-se esta fase, é depois dos 1000 anos. Agora acabou os 1000 anos. Vamos ver o que vai acontecer, quais os eventos que marcam o final dos 1000 anos. Apocalipse 27 e 8 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, olha só, depois dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Muito bem, queridos, temos que entender agora. Satanás será solto da sua prisão depois dos 1000 anos. O que simboliza essa soltura de Satanás? Vamos raciocinar? Bom, a prisão de Satanás o que é? Pensa comigo. A prisão de Satanás é ele ficar aqui neste mundo durante os 1000 anos sem ter a quem tentar, porque os ímpios todos estarão mortos, ok? Então esta é a prisão de Satanás. Olha, grave essa frase, a prisão de Satanás é por ele estar aqui neste mundo e sem ter a quem tentar, porque os ímpios estão mortos. Agora veja, aqui Satanás é solto da prisão. O que nós podemos deduzir? O que você entende por isso? Satanás solto da prisão. Vai lá, responde aí. O que é Satanás solto da prisão? A resposta está desse mesmo texto, olha só. Será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a batalha. Ué, que nações é essa, se estava todo mundo morto? Então, a soltura de Satanás é a ressurreição dos ímpios. Quando se completar os 1000 anos, para que os ímpios agora recebam a punição eterna deles, a punição eterna, que é o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, esses ímpios serão ressuscitados. Então isso simboliza a soltura de Satanás. Agora ele vai ter a quem tentar, ele vai ter uma multidão de pessoas, ele vai ter milhões e milhões e milhares de pessoas sob o seu comando aqui na face da terra. Lembra-se que o número dos perdidos é como a areia do mar. Agora Satanás, o objetivo dele é reunir essas pessoas para o último confronto. Porque quando terminar os 1000 anos, que os ímpios ressuscitarem, e Satanás tomar conta deles, do céu vai descer a cidade santa, a nova Jerusalém vai descer em direção a este mundo. Olha o que diz esse texto de Apocalipse 21, 1 e 2, olha só. João diz assim: vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então é nessa ocasião que a nova Jerusalém, ela começa a descer do céu, que Satanás sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra para a batalha, para a peleja, para a guerra contra a nova Jerusalém, contra os santos que estarão lá dentro. Satanás dirá para os seus comandados: nós somos em maior número, eles são menor do que nós vamos conseguir, nós vamos conseguir tomar a nova Jerusalém, nós vamos tomar, e olha, detalhe aqui, essas pessoas, esses ímpios que ressuscitarão depois dos milênios, que ficarão por um período de tempo sob o comando de Satanás aqui, eles ressuscitarão da mesma maneira que eles foram para a sepultura.
eles não ressuscitarão com um corpo transformado, com um corpo de glória, não, não. Eles ressuscitarão com a doença que levou eles para a sepultura, com o câncer que levou eles para a sepultura. Do jeito que eles morreram, eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar da maneira que eles estavam antes de morrer, entende? Então, imagine, não sei se vocês já ouviram falar que tem um seriado aí chamado Walking Dead, que é o tipo dos zumbis aí que anda, é uma coisa assim. Eu não cheguei a assistir esse seriado, mas eu já vi algum trailer sobre ele, e eu vi ali aqueles mortos-vivos ali, né, com o corpo todo arrebentado. É mais ou menos dessa maneira que estarão os ímpios ressuscitados depois dos 1000 anos sob o comando de Satanás. Olha que cena terrível que é. E aí então Jerusalém ela começa a descer, e agora Satanás começa a tentar rodear a cidade santa para tentar tomar a cidade santa. E agora, queridos, é o fim do mal, de Satanás, dos seus anjos e de todos os ímpios. Olha esse texto. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontraram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 9 e 10. Queridos, quando Satanás, comandando aquele pelotão, aquele batalhão de ímpios, quando eles cercarem a cidade santa, Deus então mandará fogo do céu. Essa é a terceira fase do juízo, chama-se juízo de execução. Aí aniquilará pecado e pecador, não mais existirão. Acabou, chega, o mal acabou-se. Satanás e todos os ímpios foram lançados no lago de fogo e enxofre. Queridos, se existe o inferno, este é o inferno. Nessa data, nesse dia, esse será o inferno. Propriamente dito, como as pessoas pensam que hoje existe um inferno, onde o diabo está lá no lago de fogo, não. Isso foi invenção da igreja romana para amedrontar as pessoas, para poder cobrar indulgências dela. Eles diziam que se não pagasse indulgência, quando morresse ia para o inferno. Ou se não, para tirar uma alma do inferno, tinha que pagar a indulgência para o líder católico orar para aquela alma sair do inferno e para o céu ou para o purgatório. Então isso foi um truque utilizado pela Igreja Romana para captar recurso. E com esse recurso, inclusive, foi construído o Vaticano. Mas inferno, sim, existirá nessa ocasião. Depois dos 1000 anos que vai cair fogo do céu e vai consumir os ímpios, Satanás, essa terra virará uma bola de fogo. Aonde o pecado passou, o fogo passará. Este fogo simboliza o fogo purificador. O fogo que vai purificar o planeta Terra da ação do pecado. E aí, queridos, pecado e pecadores não mais existirão. Satanás não mais existirá. Eles deixarão de existir pelos séculos dos séculos. Virarão cinzas, diz o profeta Malaquias, que eles se tornarão cinza debaixo das plantas dos nossos pés. Entenderam? Então veja, primeira fase do juízo, juízo investigativo, está acontecendo agora. Começou em 1844 e vai até pouco antes da volta de Jesus. Essa é a primeira fase do juízo, onde está sendo decidido todos os casos. Quando Jesus voltar, todos os casos serão decididos nesta fase do juízo. Jesus volta, leva os justos para o céu, os ímpios ficam aqui na terra mortos, Satanás é preso aqui de circunstancial, porque não terá quem tentar. E nós no céu, os justos do céu, participaremos da segunda fase do juízo, que é o juízo de comprovação, os 1000 anos no céu. Nós saberemos por que os ímpios se perderam. Todos os pecados escondidos serão revelados nessa ocasião. 1000 anos no céu, segunda fase do juízo, é só um juízo de comprovação, para que não reste dúvida sobre o julgamento de Deus. Termina os 1000 anos, a Nova Jerusalém começa a descer para a terra, os ímpios são ressuscitados, Satanás é solto. Eles tentam tomar a Nova Jerusalém, aí desce fogo do céu e acaba com os ímpios, acaba com Satanás, com seus anjos. Essa é a terceira fase do juízo, que é o juízo de execução. Aí acaba. Como eu disse, o fogo destruirá o mal e purificará o nosso planeta. Acabará o mal, de uma vez por todas, o mal deixará de existir.
E aí então, queridos, a terra será o nosso eterno lar. Será o eterno lar dos salvos. Aqui será o nosso lar. Aqui nós plantaremos vinhas e colheremos do seu fruto. Aqui nós faremos casa, não para que os outros morem, mas para que você e eu possamos morar. Quantos pedreiros, quantos carpinteiros que eu conheço que já fizeram casas para dezenas de pessoas, mas eles mesmos nunca tiveram a sua casa. Fizeram casa para os outros, mas eles vivem de aluguel. Mas aqui, na nova terra, nós teremos a nossa casa. Você fará a sua casa para você. Você plantará para você colher. E diz Isaías 66, dos versos 15 ao 17, que a cada sábado nós nos reuniremos em Jerusalém, na cidade santa, para adorar ao Senhor. O dia de guarda na nova terra será o sábado também. Então, eu e você, nós temos que aprender a gostar de guardar o sábado aqui, porque lá nós guardaremos o sábado por uma eternidade. Queridos, o que você aprendeu hoje aqui, talvez você não aprenderia em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra denominação religiosa ensinaria isso para você. Meu irmão, minha irmã, veja o que o futuro reserva. Ou vida eterna, ou morte eterna. Ou céu, ou lago de fogo e enxofre. Ainda há tempo de você reverter qualquer quadro na sua vida. Eu conheci um homem que uma vez ele teve um sonho. E neste sonho ele me contou que ele viu a nova Jerusalém descendo do céu, e ele estava olhando para cima, ele olhava e via a nova Jerusalém descendo do céu com os justos dentro dela. E ele acordou deste sonho, ele acordou apavorado deste sonho, porque havia alguma coisa errada neste sonho. Ele não deveria estar olhando a nova Jerusalém de baixo para cima, mas ele deveria estar dentro dela, olhando de cima para baixo, porque quem vai ver a nova Jerusalém de baixo para cima serão os ímpios que estarão aqui sob o comando de Satanás. Lembram-se depois dos 1000 anos? Então ele pensou assim, ele me disse, há alguma coisa errada na minha vida ainda que eu preciso corrigir. E ele começou a olhar para a vida dele, e ele viu que realmente havia pecados, havia problemas na vida dele que estava deixando ele fora do céu. Aí ele falou para mim, eu corrigi esses pecados, eu corrigi. Deus me deu um alerta neste sonho, disse ele, para que eu corrigisse os meus erros. Queridos, será que você está esperando Deus te dar um sonho também para te alertar? Será que o fato de você estar me assistindo falar com você já não é um alerta de Deus para você? Corrija as coisas que estão erradas na sua vida. Ainda é tempo, ainda dá tempo de você consertar qualquer coisa na sua vida. Se você está vivendo uma vida amorosa fora dos planos de Deus, arrume isso, se case. Ou se você está vivendo de maneira irregular com uma outra pessoa que não é a sua mulher e a sua mulher está na sua casa, para com isso, em nome de Jesus. Ou vice-versa, você vivendo com um homem que não é o seu marido está na sua casa, para com isso. Antes que seja tarde demais, corrija. Queridos, ainda dá tempo. Qualquer coisa que você esteja cometendo, que seja por mais terrível que seja, hoje é o dia de você abandonar isso daí, porque você viu como serão os eventos no futuro próximo. Será que você vai deixar a nova terra por causa desse pecado? Você vai amargar o lago de fogo e enxofre por causa desse pecado? Será que esse pecado vai tirar você do céu? Queridos, pense nisso. Em nome de Jesus, abandone esse pecado hoje. Se prepare para a volta de Jesus. Deixe aqui no comentário do vídeo, se você quer uma ajuda, quer falar comigo no privado, deixe aqui, eu entro em contato com você. Mas o que eu quero é que você esteja no céu, em nome de Jesus. Amanhã é o último dia. Amanhã eu estarei aqui de novo comentando Apocalipse 21 e 22 e encerramos o nosso ano bíblico. Então, não perca o vídeo de amanhã. Te espero lá. Tchau, tchau.